fazer o quê, né? Tá bom, né? Ah, eu só esqueci de falar um negócio. Eu falei com o Jorge no outro dia. Você vê o Jorge ainda, às vezes? Encontrei com ele domingo, mas fala. Aí eu perguntei para ele, falei assim, poxa, eu pensei que você fosse participar do estudo do livro Libertação, que eu acho que o Jorge tem muito para contribuir nesse estudo, tá? Aí ele falou assim, quando as coisas se acalmarem, eu entro. Eu não entendi do que ele estava falando, mas também senti que não era para perguntar, então não perguntei. Ele falou alguma coisa? Não, só falei, estamos lá no estudo e tal. Tá mais até, falei, tem mais mulheres agora do que homens, só estou eu praticamente homem, o seu Roberto vai quando pode, o seu Roberto também quando pode, né? Aí ele falou, ficou assim pensativo, disse, mas está aí nas mulheres, né? Tá bom. Tá tudo com as clamelas abertas. Clamela aberta, você sabe o que é clamela, Elisa? Sei, é boca. Não, clamela é aquele negócio que fecha a porta lá na roça, um Que pedaço de fecha a madeira com porta, prego. sei, Então, que quando está com a prega. clamela boca, justamente significa isso, né? A boca, né? Estão contribuindo, estão falando à vontade. Que legal, isso é. Bom, vamos lá? Vamos, seja o que tiver que ser. É. Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. É a lição 43. A tua felicidade é possível? Crê nessa realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloque nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Meu amado Mestre Jesus, guia das nossas almas, espelho das nossas vidas, modelo e guia a ser seguido. Divino Mestre, nos encontramos ainda aqui, exilados no corpo de carne, com a nossa bagagem cheia de endurecimento, de defeitos, de faltas, de imperfeições e impurezas, de ignorância. Sempre perfilados no egoísmo, dominados pelo orgulho e pela vaidade, nos considerando sempre altivos, arrogantes e prepotentes. Nos deixando levar pela intolerância e pela indiferença. Sempre com o nosso tom irônico, sempre próximos à perversidade e à maldade. Quanta perturbação e quantos perturbadores. Nós mesmos somos os responsáveis pela nossa desdita. Só nos falta enxergar e reconhecer cada uma dessas coisas, para sairmos deste círculo vicioso onde nos encontramos, dia após dia, sempre na mesma situação. Seja, Mestre Jesus, a luz do nosso caminho e o guia dos nossos passos. Esteja conosco nas horas difíceis,
para que não desistamos da prova. Nos momentos de felicidade, de alegria, de regozijo, que saibamos agradecer, que saibamos erguer as mãos ao alto, dizer obrigado, Senhor. Fica conosco, Mestre Jesus, nesse momento de estudo, onde estamos buscando conhecer mais e mais a vida através do Espírito, o outro lado da nossa existência, do tempo da nossa jornada. Estendamos esse momento de estudo, de conhecimento para todos os nossos dias e para as nossas horas, buscando aplicar mais e mais cada um dos conhecimentos adquiridos, conscientes de que os bons amigos e espíritos protetores deste estudo estarão ao nosso lado, nos protegendo, nos intuindo, nos inspirando, nos sugestionando perguntas e indagações. Nós vamos iniciar o estudo desta noite, rogando a tua proteção. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Elisa, seu Roberto, a Frane. Boa noite a todos. Boa noite. Espera aí, Frane, que eu estou limpando meu óculos, que não está dando nem para enxergar. Pronto. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, tá? Nós estamos na pergunta 582, né, que nós começamos a fazer alguns comentários na semana passada. Ok? Sim. Seu Roberto? Bom, vamos lá. Então, o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Nós estamos na pergunta 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Olha, para nós, espíritos normais... Opa, seu Roberto. Boa noite, Bom, gente. Boa noite. Frane, Elisa, Consuelo. Boa noite. Boa noite, Boa Roberto. noite. Boa noite. Bom, considerando nós espíritos normais, é a maior missão de qualquer um de nós dentro do planeta, é essa aí. Porque nós tivemos a oportunidade dos nossos pais, né, nos receberem, e agora nós também tivemos a nossa oportunidade de ser pais. E qual é o grande objetivo disto? Né? O grande objetivo é o que? O progresso dos espíritos. Nós tivemos oportunidades, os espíritos nos guiaram para chegarmos onde estamos, com nossas imperfeições, nossas paixões, mas nossas virtudes também, ainda que poucas, né? E cada um que reencarna aqui, lógico, não é no geral, vem com essa missão mesmo, de colocar espíritos, e no nosso caso, geralmente, muitos de nós recebem que espíritos endividados, que têm dívidas conosco mesmo, que nós temos dívidas com eles. Não, ou seja, Deus se utiliza de uma criatura para ajudar a outra. É isso? Eu prejudiquei alguém, qual é a minha obrigação? Né? Ajudar esse espírito. Algum espírito me prejudicou, qual é a sua obrigação? Me ajudar.
Então, através desse processo que existe, né, reencarnação, família, etc., tá? É um método, talvez o método mais usado, não total, o método sempre usado, digamos assim, né, para ajudar nessa evolução. Senão a gente nasceu de um ovo. Então, aquele filme Inimigo Meu, né, seríamos assexuados, né? Mas, né, e o cara, né, morreu um, ele desencarna no filme, não é isso? Não. Nós estamos aqui realmente para essa grande missão, cumprir com essa grande missão. Uns não vieram ser pais, cada caso é um caso, mas a grande maioria da humanidade veio com essa missão. É uma missão geral mesmo, tá? De todos os lugares do planeta. E pode-se dizer que eu acho que os planetas do nosso nível, que estão um nível um pouquinho melhor que o nosso, ou abaixo do nosso, no universo também devem usar esses recursos, né? Então, eu até coloquei aí uma paginazinha do livro SOS Família, no Zap, né? Não sei se vocês viram, falando sobre os deveres dos pais, né? Já que isso é uma missão, então cumpre a nós deveres. Deveres esses que, olha só, nós aprendemos. E o que é que nós estamos aqui repetindo? Que nos foi ensinado, entre aspas, né, atualizado pelo mundo, né, o nosso mundo mais moderno, assim como nossos filhos serão atualizados também, mas aquela essência, né, que vem de avô, pai, filho, e vai embora, né, é importantíssima. A essência moral não muda. Muda os tempos, muda os modos, as maneiras de se ensinar uma criança, de se passar, né, algo para uma criança. Mas o exemplo que é o principal de tudo, né, isso não tem mudar, não muda. Moralmente falando, moralmente não se muda nada. Desde 1900 antigamente. Como é passado isso, é que vai ter algumas pequenas diferenças. Mas a essência vai continuar sempre a mesma. Né? Alguém quer falar? Não, a semente, né? A semente. Com a atualização do tempo, ela já não é tão regada para florescer tão como era antigamente, mas é uma semente, né? Pelo menos fica na recordação nossa, fica na nossa mente como foi o nosso início, né? Eu estou com 83 anos, sei muito bem como é que foi o meu início. Mas, para a evolução do tempo, aquele fato da primeira comunhão, isso não existiu mais com meus filhos, né? Uma outra mentalidade, mas teve um segmento. Teve um segmento, de alguma forma teve um segmento. Nunca fui de bater em filho, e meus filhos também não batem nos filhos. Então, é a semente. E não vai ser regada como era antigamente, né? Pelo meu pai. Eu já reguei diferente e eles também já estão regando mais diferente ainda do que eu. Esse é meu pensamento. Sim, mas a semente, né, não muda, né? Não muda, não. Porque é a essência, né? Exatamente. Né? Então a gente vai trabalhando isso, vai mudando os tempos, mudando, né? O dia a dia, né? A mudança é dos tempos, mas não da essência, né? Da essência. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite. Cheguei atrasada. Boa noite, Lourdes. Boa noite, tá. Então, dona Lourdes, é Livro dos Espíritos, tá? Pergunta 582, só que nós estamos lendo uma página que eu coloquei aí no Zap, tá? Ok. Nós estamos na 582, né? Lemos a pergunta, agora vamos para uma página que vai nos ajudar na resposta dessa 582. Do Espírito Joana de Anjos, livro SOS Família, tá? Do Divaldo. Podemos ler, gente? Por mim, pode. Estou esperando. Pode ir? Vamos lá. Do livro SOS Família, pelo Espírito Joana de Ângeles,
psicografia de Divaldo Franco. Nós vamos ler o capítulo 14, Deveres dos Pais. Por impositivo da sabedoria divina, no homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Isto nós falamos aqui no negócio de Júpiter, né, há uns dias atrás, né, sim, que a infância lá é rápida. Isto é, por quê? Vamos lá. Isto porque, enquanto o espírito assume, a pouco e pouco, o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Então, nós sabemos daquela questão, né, dos ciclos, né? O primeiro ciclo, mais ou menos, isso não é conta exata não, tá? Hoje meu filho vai fazer 7 anos, está vencendo o primeiro ciclo, pelo amor de Deus. Mais ou menos 7 anos é o primeiro ciclo da infância mesmo. Nesse período, o espírito não está totalmente reencarnado. Também já conversamos sobre isso, tá no livro Missionários da Luz, do André Luiz. Tá? Não está totalmente reencarnado. Dos 7 aos 14, ele já tomou posse do corpo, mas ainda está, quer dizer, como ele não está totalmente reencarnado nessa fase da infância, ele se torna muito acessível, que ele é muito dependente dos pais, né? Ou de quem os cria, né? Muito dependente. Quem os cria também são pais, né? De uma certa forma. Então, estão muito dependentes mesmo. Dos 7, mais ou menos, aos 14, também mais ou menos, né? Eles já estão de posse do corpo físico, mas ainda estão acessíveis às ideias, que a Joana coloca aqui, fixação de aprendizagem e aquisição de novos hábitos, tá? Ou preservação dos bons hábitos. Tá? É tentar acabar com aqueles hábitos antigos que nós carregamos, né? Então, aí sim chega a famosa fase da aborrecência. Por quê? Depois de se passar tudo isso que nós passamos, né, que foi passado por nós também, mas vamos usar nós como pais, tá? Não vamos usar nós como filhos, né? Vamos passar, tá? Nós tentamos colocar em prática, né, passar para a criança, aí sim entra aquilo que ele traz consigo, né, o espírito traz consigo, e a gente chama de fase da adolescência, que é a fase da aborrecência, né? O espírito começa a aparecer o que ele é. E às vezes ainda muito rebelde, demora a pegar os novos aprendizados, os novos hábitos. Mas o senhor Roberto falou a palavra certa, a semente está lá, está bem plantada mesmo. Então nós precisamos, olha só, bom, eu acho que eu preciso até hoje de conselho do pai. Mas nós precisamos de uns 15, 20 anos, tá? Para começar realmente a ter uma noção de como devemos, né, viver. Então, nós somos muito dependentes e justamente isso aí já foi feito com um propósito divino. As mudanças, do progresso, etc. Né? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu quero. Isso é novidade. A criança, então, de 0 a 7 anos, o espírito ainda não está encarnado? Totalmente não. Nós comentamos, a senhora talvez não estava no estudo, então, até o sangue dessa criança, do 0 aos 7, ainda é o sangue que foi gerado pela mãe. Está emprestado, digamos assim. A partir dos 7 anos, mais ou menos, viu, dona Luz? É 7 anos exatos, mais ou menos, é que ela começa também a ela mesma, né, gerar seu sangue. Tá? Isso também era novidade para mim. Missionários da Luz, tá o livro que fala sobre isso, tá? Do André Luiz. Mas isso cientificamente é isso mesmo? Eu não sabia. Não, cientificamente, veja bem, o espiritismo anda na frente da ciência. A ciência vem descobrindo depois. Né? Eu realmente não sei se já descobri isso, não. Mas depois, daqui, né? Sabe aquele negocinho que o espiritismo bota aqui, daqui 10 não, 100 anos, alguém, trouxe uma novidade para vocês. Ainda fala que foi eu que trouxe, né?
Eu trouxe a novidade para vocês. Estava lá na doutrina espírita. Tá, bonitinha. Tá bem explicada. Tá? Então, não sei se a ciência já realmente já... Né? Há uma coisa que a ciência aprova. A questão não é assunto de hoje, mas só rapidamente, do aborto. Tá? A ciência hoje aceita a morte como que a morte do cerebral, né? Isso aí dá o óbito do indivíduo, né? E devido a isso, a ciência já aceita que a criança, ou seja, a primeira célula tá, nervosa, ou seja, o primeiro neurônio começa a surgir a partir do terceiro, quarto dia do feto. A ciência já aceita que a partir dali já é um ser humano. Então, muitos cientistas hoje, muitos médicos não aceitam o aborto devido a isso. Tá? Então, a ciência vai chegando aos poucos onde deve chegar. Tá? Que ela é para isso mesmo, para desvendar tudo isso aí. Que para o espiritismo isso aí não é mistério. Nem falando o porquê, né? Várias questões sobre tudo isso nos livros espíritas. Tá? A senhora sabia disso, dona Lourdes? Pois é. Então vamos lá. Isso já, a ciência já está chegando bem pertinho, só falta 4 dias. Eu vou ler de novo os 2 primeiros parágrafos, pausadamente, Tá. que fala exatamente isso que você está dizendo. É. Por impositivo da sabedoria divina, no homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Isto porque, enquanto o espírito assume a pouco e pouco o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Olha aí, por toda a existência planetária, que a gente aprende na infância. Tá? Aí tá aqui, ó. Assume pouco e pouco o controle da organização fisiológica. Uhum. Essa questão aí que nós comentamos, né? Agora, essa questão da aquisição de hábitos. Você vê que essa folhinha é uma folhinha muito, né? Está lá no livro, a gente lê às vezes, sabe que tem muita coisa importante. Muito bem. O Kardec, na pergunta 685, na resposta dela, o Kardec fala sobre essa questão da formação de hábitos. Vamos dar uma lidinha lá, Elisa, que não custa nada. 685, a resposta dela, da letra A. Deixa marcado aí. Que vai falar aqui agora sobre educação. Já vou adiantar. Tá, 685. Achei. 685. Elisa? Tem o homem o direito de repousar na velhice? Não. Tudo bem, a pergunta é essa. Mas o que interessa a gente no momento é no meio da resposta, da letra A. Tá lá. Lá no meio da resposta começa assim num ponto. Esse elemento é educação. Por isso você consegue achar aí. Está até marcado aqui. Está até marcado. Está bem no meio da resposta. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que se incumbe, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião dos indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Pronto, vamos parar aqui. Então, qual é a missão dos pais? Está aqui também, tá? Kardec nos coloca aqui. Isso aqui é de Kardec, tá? Isso aqui são os não, essas notas de assim realmente são Kardec. Está colocando lá. Não nos referimos à educação intelectual, mas à moral. Aqui consiste na arte de formar os caracteres, aqui incute hábitos, ou seja, o que está falando, a Joana está falando aqui.
incute hábitos, novos hábitos. Por quê? Porque do hábito, nós já falamos aqui, começa, né, no pensamento, vai para o ato se torna um hábito e o hábito se torna o quê? Forma o caráter do indivíduo. Então, essa missão está aí, é justamente de transformar esses hábitos. É que Kardec ainda coloca aqui depois, né? A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Tá dando para pegar? Aí, ó, junto com a folhinha da Joana, tá? Talvez tenha adiantado um pouco o assunto. Então, a educação veja... é o que mesmo que o senhor falou? A educação é um conjunto de hábitos, né? Está aí na resposta da pergunta 685, conjunto de hábitos adquiridos. Então, quando a Joana está falando dessa questão aqui né, dessa infância longa, é porque nós temos que incutir nas crianças, nos filhos, nos netos, tá, naqueles que estão junto a nós, novos hábitos, né, saudáveis. Mas, de repente, esse espírito já vem, né, ótimo, vai ser menos rebelde. Né? Então, essa questão aí é a aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência, é que forma o caráter do indivíduo. O hábito forma o caráter. Mau hábito, mau caráter. Bons hábitos, bons caráter. E Kardec ainda coloca ali. Infelizmente, é uma multidão que é jogada aí na torrente aí do nosso dia a dia, da vida das nossas vidas, que não houve essa preocupação. Ou os pais também não podemos acusar totalmente os pais, que muitos pais têm essa noção. É um problema social muito grave. Muito grave. Né? Mas... Hoje você pode lançar tudo isso através da palavra. Antigamente, pela educação, por exemplo, do meu pai, eu estou com 83 anos. Meu pai foi de pouco conversar, mas ele demonstrou. Exemplos. Exemplos. Ele criou hábitos de mim, não pela palavra, pelos exemplos. Hoje você já tem diálogo, né? Mas antigamente não existia esse diálogo. É aquela modificação através dos tempos. Os tempos mudam muita coisa. Exatamente. Então, nós vamos ver, a Joana vai falar daqui a pouco sobre isso. Exatamente. Né? Então, é isso aí. O exemplo, né? O seu pai refletiu para o seu exemplo. Já eu passei, eu já usei o exemplo mais a palavra. Meus filhos que já eram de outra, já são de outra ocasião. É muito importante isso. Alguém quer mais comentar? Então vamos voltar para a página da Joana. Nós já saímos dela. Vamos voltar para a página da Joana. O assunto é isso aí, tá? Com grande decorrência, grande tarefa... Não, peraí. Como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. É porque, veja bem, por toda a vida, que o Kardec fala lá no... Não é isso? Aliás, desculpa, a própria... nortearão por toda a existência planetária. A Joana já explica isso para a gente. Uma boa orientação, né? Porque a gente, né, essa questão de evangelização, a gente falava lá, então, tem que trazer os filhos, traga os filhos, etc. Mas depois, quando eles crescem, eles não querem ser espírita. Olha, não interessa se eles vão ser espírita, budista, católico, umbandista, qualquer ista. Não interessa. O que interessa é a semente que é lançada nas escolinhas de evangelização, tá, para essas crianças. Eu peguei um livro do Luiz Sérgio essa semana, O Mundo que eu Encontrei, se não me engano o nome do livro, está ali em cima, não dá para ler, não, está meio escondido. É O Mundo que eu Encontrei. Tem um espírito logo no prefácio, que prefaciou, um espírito chamado Enoque, que ele fala, aquele livro é dirigido a espíritas, né? O Mundo que eu Encontrei é um livro totalmente dirigido para o espírito. É lógico, qualquer um pode ler. Mas o Enoque fala o seguinte, sobre a preocupação deles no plano espiritual em relação aos nossos filhos, né? Em relação à educação dos nossos jovens, porque
Infelizmente, eu estou vendo isso hoje acontecer, e lá já fala, esse livro foi escrito em 1981, achei assim, de hoje, né? Tão contemporânea de agora, a mensagem que eu fui olhar a data de lançamento do livro, 1981. Eu estou lendo um livro que foi lançado há 19 mais 24, não, 43 anos atrás, é isso? 43 anos atrás. E a mensagem está bem atual. E aí, o que é que ele fala lá? Infelizmente, se não houver essa chamada na infância, a droga está dominando. Ele fala lá. Tá? Então, falar alguma coisa? Então, vamos continuar. Os filhos, esse patrimônio superior que a divindade consegue por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo um investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Que nós devemos apresentar. Como a gente não é essa palavra amor ainda, a gente está meio, né? Mas a vigilância e o sacrifício de qualquer um de nós, porque às vezes ser enérgico com o filho dói, mas a energia é necessária. É desses casos aí que o Espírito Enoque nos coloca, não só esses casos, né? Vários outros casos. Ser enérgico às vezes dói, mas nós não podemos, como pais, como, né, responsáveis, em determinados momentos, ser mais taxativos. E, infelizmente, a gente não está vendo isso hoje em dia. Né? Os pais estão muito permissivos, porque tem lugar que eu vejo o filho mandar. Os filhos mandarem. Né? Não estou criticando, mas eu acho que está fugindo um pouco do padrão normal. Nós estamos ali, não são com crianças, estão com espíritos rebeldes. E nem nós. São muito melhores que nós. E às vezes nem são iguais a nós, tá? Aí a gente vê, né? Aquelas crianças por aí. Bom, quem quiser falar. Crianças eu gostei, é isso mesmo. Crianças. Olá. A união conjugal propiciatória da prole edificada em requisitos legais e morais constitui motivo relevante, que não deve ser confundida com as experiências do prazer que se podem abandonar em face de qualquer conjuntura que exige reflexão, entendimento e renúncia de algum ou de ambos no bem. Isso é um outro assunto também. Pega Complexo. Muito complexo. Eu só vou falar uma coisa. Eu tenho um amigo meu que é arquiteto, né? Muito bem, situação muito boa. A última vez que eu tive com ele já tem mais de uns 15 anos. Tá? Foi em 2000, 2005, não me lembro bem. Falei, e aí, meu amigo, como é que você está? Estou no 6º casamento. Sexto casamento, Jesus. Da minha idade, mais ou menos. Depois come um brigadeirão envenenado, não sabe por quê. E, cara, eu falei, pô, cara, mas você continua dando um AP para cada uma ele disse, sério, deixa um apartamento, que ele tem esse. Eu disse, rapaz, daqui a pouco até eu vou querer me casar contigo. Ganhou, o último apartamento foi na Gávea, né? Quer dizer, eu brinquei com ele, mas é ele. Mas veja bem, vários filhos. Aí já vem casa-se com outra, quando o filho fica com a esposa, que normalmente é isso, né? Já vem outro, né? Sei lá, e começa. A Joana está falando aqui sobre essa questão, né? Pensar nos filhos antes de tomar certas decisões, que está falando aqui. Às vezes não está dando certo, mas vai tentando.
no livro Sexo e Destino, né? Aquele juiz fala para o André Luiz, está lá uma página famosa, lá no Maria Vaz, essa página, né, Elisa? Famosíssima, né? E no livro Sexo e Destino, o juiz fala que lá pelo plano espiritual eles fazem de tudo aqui para segurar o casal. Tudo que eles podem fazer, eles fazem. Ajudam mesmo para não que se separem. Porque o grande prejudicado nessa história, geralmente, são justamente quem? Esses espíritos reencarnados aí, os filhos, né? Precisam de uma certa orientação. O plano, às vezes, era para aquele indivíduo, né? Ou, né? Fazer essa orientação e não é que vai fugir do projeto reencarnatório. Não, não vai fugir, mas modifica muito e às vezes prejudica justamente a parte mais fraca, as crianças. Então a Joana está sendo bem clara nisso aqui. Tentar segurar o máximo que puder. E às vezes eu sei. Frânio, mas é meio histórico, né? Fica sempre com a mulher, né? Ela é responsável. E se acontecer alguma coisa com a criança, né? Às vezes, não vou dar nomes, claro, mas, poxa, o meu filho chorava na hora de voltar para a casa da mãe. Ele não queria voltar para a casa da mãe de jeito nenhum, ele vomitava, ele se jogava no chão, ele fazia... Poxa, e você não fez nada? Você não procurou um advogado? Você não se mexeu? Coitadinho, ele não queria de jeito nenhum, a não ser que... Mas não se mexeu, né? Aí acontece alguma coisa bem ruim, né? Bem ruim, que não pode se mais consertar. Mas a minha mulher não prestava. E você? Prestava? Sabe? Se todos os indícios, né? Se todos os indícios sempre acontece, né? Mostra, e sempre fica nas costas da mulher. O que acontecer com a criança, casado ou separado, né? É sempre culpa da mulher. Isso é histórico. Mas aquela mãe... Não, mas veja aquela bem, mãe... Consuelo, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós estamos falando aqui à vista da espiritualidade. A espiritualidade sabe quem tem a culpa e quem não tem. Aqui para a gente, no plano terrestre, deu para entender? Você botar um filho, deixar uma criança nascer, sabe? Tudo bem, a gente sabe, o escândalo tem que ocorrer, a criança tem que passar por isso. Que não... Tá bom, a gente sabe disso tudo. Mas, poxa, vai botar justamente... E hoje em dia, ainda por cima, que o casamento, se durar 1 ano, você faz um festão, né? Porque casamento, hoje em dia, né, é para inglês ver literalmente, né? Mas filho tem logo. Por quê? Porque eu quero dividir o dinheiro, né? Ele tem que me dar pensão. Então, eu tenho que ter filho. Então, a gente sente que não tem amor. E por que essas crianças vêm? O que melhora que esse espírito vai ter, Afrânio? Que melhora? Vai ter muito. Só entrar aqui já melhora. Tem espírito tentando pegar a forma. Imagina já reencarnar numa boa, mesmo com todo sofrimento. Não é isso? Então, veja bem, cada caso é um caso, Consuelo. Então, a gente não pode olhar isso assim, tem que olhar pelo que nós estamos lendo aqui, pelo geral. O certo é segurar a onda, aguentar até o final, que não está sendo falado aqui, né? Agora, cada caso vai ter seus detalhes, infelizmente. E quem mais sofre, você falou agora, quem mais sofre é o marido, o ex ou a ex? Não, a criança. Você acabou de falar aí. É isso que ela está falando. É que eu não vejo como essa criança vai melhorar nessa história. Não sei. Como o espírito pode melhorar. Tem muitos que não ligam, que passa por isso aí numa boa, que eu conheço também. Amigos meus que cresceram nesse problema. Na época era desquite, era pior, e estão bem. Moralmente, tá muito bem mesmo. Tá? Eu conheço vários. Eu residi na casa dele durante uns 15 anos. Tá? Mas isso são detalhes, tá? São detalhes. Deixa para lá. Vamos seguir. Vamos lá. Já li essa parte. Os deveres dos pais. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Projeto reencarnatório, está lá. Vamos lá. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação
tornam-se fatores nobres para o êxito de cometimento, Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais para o feliz desiderato. O problema é esse, nós já falamos, o amor para nós ainda é uma palavra que soa estranha, né? Mas vamos lá, vamos continuar. No compromisso do amor, estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos, no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Olha, 4 problemas. Tá? Tá falando aí, aquisição dos valores éticos. Aquela brincadeirinha, que não é sério isso. Assim, tipo assim, o telefone toca, se for fulano, eu não estou. Tá? Né? Espirituais. Pô, tem que mostrar à criança realmente alguma religião, ó, apresentar Deus à criança. Né? Intelectuais. Né? Levar a criança para. Hoje eu não quero ir à aula, hoje eu não tenho. Né? Não, vamos embora estudar, eu estudo contigo. Bora, aí vai. E os sociais, né? Também, tem o lazer, sair. A criança tem que ter contato com outras. Se vão sair no tapa, empurrar um a outra, isso é normal. Os pais depois não devem ficar brigando. Aí os pais continuam a briga e as crianças voltam, se abraçam e vão continuar brincando, né? Quando acontece isso. Não, isso é normal em criança, isso faz parte dos relacionamentos. E ninguém cresce sem relacionamento. Tá? Tem que estar junto mesmo lá, um com o outro. Infelizmente, você queria o quê? Que aqui nós, normais, no chiqueirinho, não houvesse um dando empurrão no outro, tal. Mas lógico, aí tem uma palavrinha hoje na moda, o tal do bullying. Por que existe o bullying? Os filhos estão carregando consigo os preconceitos dos pais. Se o pai é amoroso, a mãe, tá, respeita, sem preconceito, sem racismo, sem isso, sem aquilo, numa boa, os filhos também vão seguir isso aí. São valores. O senhor Roberto falou ainda há pouco, do exemplo. Tá? Então, esse lance aqui, né, valores éticos, espirituais, intelectuais, sociais, tudo isso, a gente vê que a missão de paternidade é grande mesmo. Nossa responsabilidade é enorme. E queira a Deus que a gente consiga, né, realizar boa parte disso, que realmente muitas coisas erradas, né, o bem que nós fazemos então, é o nosso melhor advogado. Muita coisa errada que nós também já fizemos, né, já vai ter uma ajuda desse bem, principalmente em relação a outro espírito, relacionamento. Quem quer falar? O relacionamento é muito importante. Um casal se separa. É muito importante. A criança fica com a mãe. A mãe se une a um outro homem. Esse outro homem, dependendo do seu comportamento ético, moral, né, conversa, diálogo, imediatamente, em pouco tempo, o menino já está chamando esse homem de pai. Sim. Nele vê o verdadeiro pai, aquele que não foi o verdadeiro pai. Então, é isso aí. É uma mudança que, às vezes, se faz necessário para aquele espírito, para que ele venha se harmonizar na nova existência. Certo? A gente veja bem, é isso aí, são os particulares que vão acontecendo. Né? Quantos casos desses existem, senhor Roberto? Né? Existem vários casos, igual o Consuelo falou, existem vários desses também. Né? Então é isso aí, existe muito casos, quer dizer, mas aquele que se colocou lá como pai seguiu a risco o seu compromisso. Porque às vezes a gente não sabe, mas lá no plano espiritual, olha, que ali tem um espírito ali que diz, de tal época, do tal, ele vai precisar de você. Aí pega o barco andando e vai embora. Então o que nós temos que nos armar é disso, é do conhecimento para que a gente
Se falhamos, não falhar mais. E na próxima, procurar ser melhores. Tá? Fomos bons pais? Não sei. Fui bom pai? Não sei. Fiz o meu melhor, mas eu quero na próxima fazer mais um pouquinho. Estou que nem um bombeiro do caso do Zé Roberto, né? Posso fazer mais. Posso fazer mais. E o Zé se emociona. O Zé se emociona. Eu vejo em muitos casos, assim, até de conhecidos, que os homens, me perdoem os homens, não tenho nada contra os homens, mas o caso que eu vou falar são os homens se separaram de suas mulheres, já, e também como seu amigo já estão em mais de não sei quantos relacionamentos, já perdi até a conta. Também. E eles parece assim, com essas leituras que a gente faz, parece que eles decidiram passar pela vida só aproveitando os prazeres, mudando de relacionamento, em alguns fazendo filhos, né? E eles, em alguma parte, sustentam, mas não sustentam naquilo que eles mais precisam, que é o amparo e o apoio, porque existem pais que se separam e que continuam apoiando seus filhos incondicionalmente por reconhecer que são filhos. Mas eu vejo assim, nesses relacionamentos que eu estou falando, dessas pessoas, eles simplesmente querem passar pela vida como se fossem ainda jovens, adolescentes, não querem entender a sequência natural da vida e que eles têm uma responsabilidade muito grande por esses filhos. Então, esses filhos passam a ser filhos só das mães, que também são minhas amigas. E eu escuto elas reclamarem recorrentemente que os pais dizem: o seu filho, a sua filha, não são nossos filhos. Elas falam para mim: poxa vida, os filhos são só meus. Enquanto a gente era casado, eram nossos filhos. Agora viraram meus filhos, são só meus. Responsabilidade é minha, pelos erros e pelos acertos. Aí é complexo de Peter Pan, né? Eles têm a maioria desses homens, um grande complexo de Peter Pan. Não querem crescer, não querem responsabilidade, querem só viver, né? Eu tenho a minha vida, né? Não tenho obrigação com ninguém. Agora, veja bem, vocês estão falando do meio que vocês vivem, que eu vivo. Eu vivo também, eu tenho meu lado de trabalho profissional, me bota em um meio totalmente diferente. Totalmente diferente. Tudo que vocês falaram é para o outro lado. É o feminino que é o causador de tudo. Não quer responsabilidade com os filhos, aí você vê os filhos abandonados. Eu ia tocar nisso agora também. Escola, entendeu bem? Onde eu trabalho é diferente. As mulheres só pensam em sexo, vamos ser bem abertos aqui. Eu ia falar disso agora também. Aí o marido já parte para outra. Eu ia Tem mulher que eu conheço, agora. Com 20 e poucos anos, já teve 5, 6 casamentos. Não é o marido que abandona, é elas que abandonam o marido. Então, gente, o que eu estou falando aqui é uma coisa para o geral. Se a gente for botar cada caso, a gente vai ficar aqui. Não, vamos levar para a forma para os dois, ambos os sexos, feminino e masculino. Tem pessoas, vamos botar assim dessa forma, tem seres encarnados que querem passar pela vida como se as responsabilidades não existissem. Elas podem ficar para amanhã, elas podem ficar para depois. Não há necessidade delas serem de hoje. Então, aquele filho ali, o tempo cuida, a vida transforma, entendeu? Mas depois a conta chega. Para todo mundo. A irresponsabilidade, né, tem um custo, tem um preço. De um lado ou de outro. Aí, infelizmente, é de todos os meios, todos os lados a gente vê isso. Há os homens que não prestam, há também, infelizmente, algumas mães, não estou falando nem mulheres, não, mães, que não estão preocupadas com a educação do filho, o crescimento do filho. Né? Entendeu? Quer dizer, é muito relativo isso. Pois come brigadeirão envenenado. Né? É cada caso que... Deu na televisão hoje, a mãe foi à festinha numa determinada comunidade, o filho saiu com os priminhos e tal, e ela só deu por falta do filho
que estava morto dentro de uma piscina desde segunda-feira, na terça-feira. Caraca! Então, né, é isso aí que você acabou de explicar agora. Tanto faz os homens quanto as mulheres. Algumas mulheres e alguns homens têm essa mentalidade. Tá? Eu não quero saber, separei, não quero saber. Eu vou viver a minha vida. Ela ficou na festinha. É chato, né? Cara, mas veja bem, o rebanho não é nosso, né? O Marco Aurélio sempre falou, o rebanho não é nosso. Né? O pastor do rebanho sabe o que está fazendo, sabe o que está acontecendo e está ajudando como pode, né? Que ele não quer que ninguém se prejudique, né? Toda ovelha será salva, que o pastor fala, né? O grande pastor. Então, é de todos os lados. A gente vê cada coisa, mas... Então, o que é que a gente passa aqui? A Joana passa para a gente fazer. O certo é isso. Tem esses pormenores? Tem. Mas o certo é isso. Há um caso também de um jogador de futebol que estava dando uma entrevista para um jornal, para a televisão, e o filho morreu afogado enquanto ele dava a entrevista. Um caso famoso de um jogador de futebol. Depois disso, ele se acabou, coitado. Né? Não teve culpa, mas se sentiu culpado e, de uma certa forma, ele foi negligente, não olhou a criança. E aí vai, muitos casos mesmo. Né? Cada caso tem os seus pormenores, a gente... É o nosso dia a dia, somos nós, né? É o planeta que nós vivemos. Né? Não existe, aqui como é que se fala, vítimas. Não existem vítimas. Alguém mais quer comentar? Então vamos lá. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo. Já tinha lido isso, né? Já. No lar, em consequência, prossegue sendo a atualidade de fundamental importância no complexo mecanismo da educação. Quando a Joana coloca aqui no lar, às vezes o que o senhor Roberto falou, que veio um outro, assumiu o casamento, que o outro largou e tal, e faz o papel de né, um novo pai ou uma nova mãe também, o caso do Chico. Né? A gente sabe que a mãe do Chico desencarna, né? A dona... O nome dela era Maria... Eu esqueci o nome da mãe do Chico, é mole? Ela desencarna e ela mesma avisa o Chico, fica tranquilo que vai vir um anjo cuidar de vocês, ver a cidade. Maria João de Deus. Maria João de Deus desencarna, ver a cidade que cuidou do Chico e os 4 irmãos, dos 5 filhos, teve mais 4, 9 filhos, que ela cuidou, foi mãe de 9. Cada caso é um caso, né? Então, está falando aqui, no lar. É um lugar onde realmente a escola ajuda, sim. Lá precisa de um psicólogo, ajuda, claro, a ciência está aí para isso. Tudo isso ajuda, mas o lar, peça é fundamental. Né? Está falando aqui, fundamental, né? Importância. Agora eu vou falar, senhor Roberto, sobre exemplos. Quem quer falar aí? O Chuelo parece que quer falar. A professora saiu, deve ter caído a internet. Caiu, voltou. Vamos ler. Vamos lá. Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação, a argila plástica que se deve ser bem modelada. Então, essa fase aí desses 14 anos, 15 anos, é uma argila plástica. Tá? O espírito está aceita mais, tá? O que vem de fora. Aquilo que está dentro dele está muito preso. E na hora que começa a soltar, esse garoto era tão bom, agora ninguém aguenta, ele está uma peste. É um novo aborrecente. Mas o que foi moldado, a massinha que foi bem... Está lá, está marcada, a massinha está marcada. Tá? E isso aqui que é o fundamental, a lição dos exemplos. Não adianta eu falar uma coisa e lá fora fazer outra, ou aqui dentro mesmo fazer outra. Tá? Não adianta. O Gandhi tem aquela famosa história do açúcar, né? Que a mulher pediu ao Gandhi para falar para o filho para não comer açúcar, ele estava com problemas, né? Devia ser diabetes, né? E o Gandhi não falou, volte amanhã. E foi se certificar os malefícios do açúcar. Aí falou para a criança no outro dia, quando voltou, não coma açúcar. Até eu parei. Tanto mal que o açúcar faz, que até ele, né, o Gandhi, resolveu parar de comer o açúcar. Quer dizer, ele
né? Ele levou a palavra, né? Deve ter pensado o seguinte: eu não posso falar uma coisa que eu faço, como açúcar. Não. Passou a também não usar, ou seja, exemplificou. Ele viu que para ele também devia estar fazendo mal. Tá? Nós estamos falando de 1940, mais ou menos, tá? Esses acontecimentos. Ou seja, lá a ciência também, a medicina não era tão avançada quanto hoje, né? Não sei nem o que se fala da diabetes naquela época, não tenho nem noção, né? Alguém quer comentar? Então, vamos embora. No capítulo da liberdade, esse fator basilar nunca deixa esquecido o dever da responsabilidade. Liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve, convém e se pode realizar. É que a criança não tem essa base ainda, então, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Palavras do apóstolo Paulo, deve ser usado dentro de casa. Ou seja, logicamente a criança tem que ter a liberdade de ação. Está falando aqui, né? Tem que ter a liberdade de ação, porque ela tem que aprender. Tem que enfiar o dedo na tomada, pegar na panela quente. Tá? Então, exemplos grosseiros, tá? Só para entender. Tem que aprender. Mas a gente tem que estar ali, né? Ensinando. Não? Lei de causa e efeito, consequências, responsabilidades. Em cima, aqui, até aqui você pode, a partir daqui, onde começa o direito do outro, seus deveres. O Isamitiba, que era um psicólogo, né, descendente de japonês, Nisei, né? Pô, infelizmente o cara desencarnou com um novo, até com menos de 60 anos, ou 60, mais ou menos, desculpe. Ele deixou alguns livros escritos só sobre isso, jovens. Desculpe. E ele fala que até a mochila do jovem, até a mochila do jovem é bom o pai, a mãe, né? Principalmente a mãe, observar como o que é que ele está levando. Minha mãe fazia isso. Né? Minha mãe fazia isso. Na arrumação do material lá dentro, se estava arrumadinho, se estava bagunçado. Para ver até se não tinha coisa alheia. Né? Não, tudo isso, mas principalmente a questão da. Olha só, que às vezes a criança chega e joga tudo dentro do saco e lá embora. Não, não é assim. Tem que arrumar, tem que ter essa responsabilidade. São coisas que a gente fala, isso é bobagem, não. Lá em casa eu não aprendi não, viu, gente? Eu não aprendi não, mas minha mãe botava para dobrar o lençol, botar bonitinho em cima da cama junto do travesseiro e tal. Eu não aprendi. Então é um problema aqui em casa sério a respeito disso. Então, isso tudo é importante. Tudo isso são pequenos detalhes que vão ajudar na formação do caráter. E o exemplo, não adianta eu mandar dobrar o lençol, eu mesmo não dobrar. Por isso que eu não mando ninguém dobrar o lençol aqui em casa. Nunca falei. Você não, mas a Margarete com certeza. Nem fala nada. Hoje eu tô na sala. Olha a cólera e a ira, hein? Olha lá. Gente, olha só, não acabamos a página. Ficou um pedacinho, já são 8h30, né? Fica para a semana que vem, né? Ou vocês querem ler? Vai uns 10 minutos aí. Eu tenho que entrar em outra live agora, tá? Tá joia, então, dona. Deixa para semana que vem. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira. Se Deus quiser. Paulo Estevam, sexta, tá? Vai com Deus. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Então, Elis, vamos deixar para a semana que vem. Isso. A gente acabar essa perguntinha. Tá boa, né? Tá. Tá boa? Sim, né? Os temas desse livro são muito importantes, né? Então, é isso aí. A gente tem até um exemplo, 2 exemplos. Depois a gente vai falar sobre a questão da educação infantil, que está no livro Ação e Reação, e o outro no Memória Suicida. Aquele da Margaridinha, né, seu Roberto? São exemplos, né? Da falta que um dos cônjuges faz, né? Exatamente. A falta da presença, né? Digamos da presença. Né? Aí foi a falta da presença, né? Então, é isso aí. Então, né? Acabou. Deixa eu ligar aqui.